Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Luana Lemos, sou psicóloga e esse canal é dedicado a contribuir com o equilíbrio no desenvolvimento humano em todas as fases da vida. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como nutrir bem o nosso sistema neurosensorial. É uma série de 3 vídeos que eu vou falar do sistema neurosensorial, sistema rítmico e sistema metabólico motor, tendo como base teórica a antroposofia e os estudos da reorganização neurofuncional do método Padovan, criado por Beatriz Padovan. Então, quando a gente fala do sistema neurosensorial, o que seria isso, né? É o que traz toda a estrutura do sistema nervoso. E aí, quando a gente fala de sistema nervoso, é importante entender que a gente não está falando só de cérebro, mas que a gente está falando também do cérebro, da medula e de todo o sistema nervoso periférico, que diz respeito a todos os nossos sentidos, as nossas impressões sensoriais. É através do sistema nervoso que a gente recebe todo o mundo externo e processa ele no nosso mundo interno. Fica no vídeo até o final, porque eu vou estar falando um pouquinho como está equilibrando, nutrindo o nosso sistema nervoso para trazer saúde por toda a vida, desde a infância até a idade adulta. Também eu vou estar falando sobre o que pode estar trazendo desequilíbrio para o nosso sistema nervoso, provocando possíveis doenças e possíveis desordens. Eu queria falar um pouquinho sobre a formação da nossa cabeça, a formação da nossa estrutura neural, que começa desde o útero, é a primeira coisa que é formada. O embrião lá no útero forma primeiro a sua cabeça. É toda essa estrutura neural que vai estar formando todo o restante do corpo. A gente está falando dos processos de consciência, consciência de si e consciência do mundo. É como a gente recebe o mundo e como a gente vai entendendo esse mundo a partir do nosso olhar interno. Por isso que é importante a gente falar do sistema nervoso periférico, que é o que a gente recebe através das periferias, né, dos nossos sentidos. O que traz força e saúde para o sistema neurosensorial? É a organização, é a estrutura e é a funcionalidade desse sistema. O que tem de mais consciente no ser humano é o pensar. A boa base de estrutura do sistema nervoso vai estar proporcionando estrutura e direcionamento para os processos emocionais, para os processos metabólicos e para os processos de ações do ser humano. Esse sistema nervoso precisa estar realmente em equilíbrio para que todo o processo humano funcione, para que esse ser humano possa agir com mais liberdade, com mais equilíbrio, com mais consciência de si e do mundo, inclusive de ter mais responsabilidades e de ter mais equilíbrio nas suas próprias ações, né? E nas suas próprias relações. O que a gente pode pensar de indícios de desequilíbrio do sistema nervoso? Processos inflamatórios, como por exemplo uma sinusite, rinite alérgica, traz uma inflamação para essa região e isso pode estar causando pensamentos confusos, turvos e uma dificuldade maior de tomar decisões. Processos também de formação neural que causa prejuízo nos processos de desenvolvimento, autismo, uma paralisia cerebral ou qualquer desordem, qualquer disfunção neural, pode estar causando também essa desordem, essa falta de consciência de si mesmo, né? E a falta de consciência de si mesmo traz esse pensamento turvo, essa falta de borda mesmo. Um processo de desenvolvimento esperado, se acontecer alguma lacuna ou alguma antecipação de alguma etapa ou pular alguma etapa desse processo, também pode estar causando uma desordem e trazer prejuízos nas conexões do sistema nervoso. Tá bom? Então, o que pode proporcionar um desenvolvimento saudável? Então, na criança, a gente pode pensar que ela precisa ter liberdade de ação, que a criança precisa estar fazendo a formação do seu corpo físico e, para isso, ela precisa agir com liberdade, através da nutrição saudável do corpo, que ela vai estar fazendo esse processo de desenvolvimento. Ela precisa ter um ambiente seguro, harmonioso, ela precisa sentir bondade no seu ambiente para ela poder conseguir se desenvolver
com segurança, com cada vez mais autonomia. Ela precisa ter um gasto energético no corpo, inclusive ela tem muita vitalidade para isso. A estrutura neural, ela precisa ser poupada nessa fase. É importante que a gente não pule etapas do processo de desenvolvimento, não sobrecarregando o pensar da criança. Observar o processo de aprendizagem natural é fundamental para que a pessoa tenha mais clareza, consciência de si mesma e do mundo ao seu redor. Se ela tem uma antecipação de alguma fase, isso pode causar, por exemplo, escleroses, demências, então é importante estar cuidando disso. E lembrar, e aí fazer um resgate da sua própria infância, do seu próprio momento de vida, também pode estar trazendo cura para esse processo. Se você é uma pessoa que percebe que teve lacunas na sua vida, no início da sua vida, é importante você pensar sobre isso, consciência disso, para você poder estar trabalhando essas lacunas, para você ter saúde para a sua vida, né? A estrutura saudável do sistema neurosensorial precisa ter rigidez, então você vê que a cabeça ela é rígida. O crânio, ele precisa ser muito duro, né? A coluna também, ela é dura, ela é feita de ossos, então é a estrutura mais rígida que a gente tem no corpo, para poder proteger essa medula, esse cérebro, essa estrutura neural. Essa rigidez externa traz mais clareza, consciência e economia de energia. É muito importante também que o sistema nervoso seja econômico, para ele ser mais funcional. Então, mais uma vez, se você está antecipando etapas como a criança, está sobrecarregando o seu processo neural, não está trazendo energia para o corpo e ela vai, consequentemente, ter mais desgaste energético. O sistema nervoso ele precisa poupar energia. Essa é a linguagem do sistema nervoso. Quanto mais ele conseguir economizar energia, mais funcional ele vai ser e mais ele vai conseguir direcionar a sua energia para o que realmente importa, que são as tomadas de decisões na vida. Trabalhar a sua mente para que ela haja com mais equilíbrio, com mais consciência. Boas práticas de meditação, de autorreflexão, de autoobservação, saber filtrar as informações que você está recebendo do mundo, escrever sobre si mesmo, né? Estimular o seu pensamento consciente, analisar a sua vida, reconstruir a sua história de vida e olhar com bondade para a vida, né? Desfrutar o lado bom da vida. Se você tem tido dificuldade de olhar o lado bom da vida, talvez você está precisando de ajuda para você ser conduzida para esse processo, para você poder estar olhando com positividade para a vida, e isso traz leveza e, consequentemente, traz mais saúde para o seu corpo e para você mesma. Buscar um caminho espiritual, né? Então essa consciência de si mesma, né? Os processos de meditação, por exemplo, são processos de caminho espiritual. Não estou falando de religião, de uma crença religiosa, de um dogma, mas sim você está buscando ser um ser humano melhor. Isso traz mais consciência de si mesma e respeito aos processos internos e externos. Se você olha para os processos de doença, né, para os processos de crises da sua vida com acolhimento, você vai estar proporcionando mais consciência, mais amadurecimento e mais crescimento de si mesma. Isso que o caminho que eu escolhi, linguagem que eu escolho para me comunicar com o mundo e para me entender é a linguagem antroposófica. A antroposofia ela vem com esse olhar de ciência espiritual, que vai ter um olhar para a natureza completa do ser humano. Eu queria muito saber como que esse assunto, né, de espiritualidade toca você. Então, comenta aqui embaixo para poder eu saber um pouquinho de você, um pouquinho da sua história, te conhecer um pouquinho. Vamos tornar esse espaço aqui um espaço de comunidade. E não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para você saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. E compartilha esse conteúdo se fizer sentido para você e se você lembrar de alguém, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até o final. Um beijo e até a próxima.